Shalom, a paz do Senhor Jesus a todos, passando por aqui para compartilhar algo que o Senhor falou comigo ao meu coração agora pela tarde. Eu estava ali lavando uma loucinha, limpando uma casa, sabe? Quem me conhece e me segue sabe que eu deveria estar descansando, eu deveria estar de repouso, porque eu estou recém-operada. Mas quem me conhece sabe também que eu não consigo, não faz parte de mim ficar quieta por muito tempo, por mais que isso seja necessário. E Deus tem me tratado muito a respeito disso. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu estava ali limpando a casa e, como sempre, com os meus louvores. E o Senhor fala muito comigo através dos louvores. E muitas pessoas já me perguntaram se eu era levita, se eu louvava, e eu falei assim, eu sou adoradora, porque eu só adoro mesmo. Mas todas as vezes que eu estou passando por grandes guerras, por grandes dificuldades, o Senhor, Ele fala comigo através dos louvores. E Deus tem trabalhado em mim durante esses meses que eu tenho enfrentado algumas lutas, umas batalhas duras. O Senhor me trouxe à memória, que Ele tem falado comigo através de alguns louvores, e esse que está tocando é um deles. E na hora que esse louvor disse assim, o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, para tentar me parar. Isso, na hora, acionou gatilho dentro de mim e falou, é sobre isso. É sobre isso. Satanás, ele acorda, não acorda não porque ele não dorme, mas ele trama contra nossas vidas 24 horas. Quando nós acordamos, ele fica furioso, porque ele tenta nos matar, nos destruir, nos paralisar todo o tempo. Ele não desiste. Se tem uma coisa que eu admiro em Satanás, é a sua perseverança. Porque os filhos de Deus, nós cristãos, nós não somos tão perseverantes como Satanás é, como os filhos das trevas são. E isso é algo muito perigoso. E Deus tem falado comigo ao meu coração. Todas as vezes que nós enfrentamos guerras, que nós enfrentamos desafios aos quais nós não conseguimos fazer nada, a primeira coisa que nós fazemos é questionar, murmurar, muitas vezes até desistir. Deus tem falado muito comigo sobre queda, sobre cair. O cair, ele é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. E basta nós abrirmos a nossa boca e clamarmos ao nome do Senhor, para que nós possamos ser levantados nessa terra. Deus, ele tem feito grandes coisas em minha vida e realizado sonhos que eu jamais imaginei que eu pudesse viver em toda a minha vida. Deus me deu um casamento abençoado, filhos abençoados, por mais que as coisas às vezes saiam do seu lugar, por mais que às vezes não estejam como eu queria. A minha filha, ela está afastada dos caminhos do Senhor, não é segredo a ninguém. Eu passo por dificuldades no meu casamento, como qualquer ser humano, porque isso nós não somos privados de viver isso. E quando eu estava ali, limpando a minha casa e escutando esse louvor, eu fiquei falando assim, Senhor, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu tenho que crer naquilo que eu prego, eu tenho que crer naquilo que eu vivo. Às vezes até por um minuto eu saio do eixo, sabe? E acabo fazendo o que não agrada ao Senhor. E quando eu pensei nisso, Deus, ele me trouxe à memória uma passagem que, cara, só Deus para me lembrar disso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele um dia resolveu
não fazer o que ele fazia todos os dias, que era ir para a guerra. Ele resolveu que naquele dia ele queria descansar. E ali começou a queda, uma queda que ele nunca poderia imaginar. Muitas das vezes nós caímos porque ao invés de irmos fazer a vontade de Deus, ao invés de irmos fazer aquilo que o Senhor Deus, Ele nos chamou para fazer, não, nós resolvemos descansar, nós resolvemos dar lugar à nossa carne. E isso é do ser humano. Não tem um homem na Bíblia que não tenha errado. E aqueles que não erraram, o Senhor arrebatou e levou para morar com Ele. Mas para isso o Senhor deixou a Bíblia para nós aprendermos que Ele pode e que Ele faz e que é sempre Ele, tudo Ele. Davi aquele dia decidiu ficar em casa e a sua vista, os seus olhos viram aquilo que não era seu. E Davi ali começou a ter uma queda muito grande. Através de um olhar, ele olhou para uma mulher que não era sua. Ele desejou aquela mulher e ele a teve porque ele era rei e ele podia. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós olhamos as coisas e sabemos que não é para nós aquilo, que não é da vontade de Deus. Mas nós somos soberanos, nós somos donos de nós mesmos, nós desejamos e vamos lá e possuímos aquilo que queremos, mesmo quando Deus diz, não faça isso. Através de uma atitude errada de Davi, várias outras atitudes foram levadas a isso. Davi, através de um olhar, através de uma atitude errada, por causa dessa atitude, ele desencadeou uma sequência de coisas ruins, de coisas que desagradavam a Deus. Ele possuiu uma mulher que não era sua. E essa mulher veio a engravidar. A mulher de um grande soldado, de um grande amigo, um cara que ali, estava com Davi para todas as horas. Um cara que amava o rei, que verdadeiramente vestia a camisa, sabe? Que daria e deu a sua vida por um homem que o traiu e ele nem sabe disso. Ele faleceu sem saber. O Senhor ministrou ao meu coração. Quantas vezes nós desencadeamos a nossa queda através de um ato, uma atitude isolada. Se Davi ali já tivesse se arrependido, pedido perdão a Deus e a uma estratégia para se sair daquilo, talvez Deus teria dado a ele, mas não. A mulher engravida, Davi mente. Ainda mais, Davi traz esse homem da guerra, tenta fazer com que ele se deite com aquela mulher para fingir que aquele filho era dele. Uma coisa ruim atrás da outra. Eu não consigo imaginar a tribulação grande que Davi estava vivendo naquele momento para fazer isso. Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. O cara foi lá, fez o que não devia, tentou encobrir, não conseguiu. E por não conseguir encobrir, ele faz o quê? Não mata com suas próprias mãos, mas conduz toda uma estratégia para que aquele homem seja morto e ele possa assumir aquela mulher. O fruto daquele pecado foi a consequência que Davi pagou. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que tudo aquilo que nós fazemos, por mais que o Senhor nos perdoe, porque Ele perdoa e o Senhor é fiel, Ele perdoa. Mas o perdão de Deus não significa que nós não vamos colher as consequências da nossa atitude. As consequências da nossa atitude nós colheremos, independente do perdão de Deus. Fácil não é. Tem uma frase muito linda que eu admiro que diz: quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Será que eu sei o que eu estou plantando?
Você sabe o que é que você está plantando? Porque você vai colher. Eu vou colher. Como será a nossa colheita? Quando o Senhor envia o profeta até Davi, aquele profeta conta uma história a Davi. Aquele profeta chega para Davi e fala: ó, Davi, havia um homem muito rico. Ele tinha muitas riquezas, muitos gados, muitas ovelhas. E havia um homem que só tinha uma única ovelhinha. E aquele homem rico, Davi, ele foi lá e tomou aquela ovelha daquele homem e o deixou sem nada. O que é que nós devemos fazer, Davi, com esse homem? Davi naquela hora deveria ter enxergado. Se ele não estivesse em pecado, ele estaria na fiação com Deus e ele teria enxergado que Deus estava falando dele. Aí, Davi, ó, por favor, filho, você não vai se arrepender, não? Até quando eu vou ficar esperando você pedir perdão? Até quando eu vou ficar esperando você se arrepender e se achegar a mim e confessar o seu pecado? Quantas vezes o Senhor não está assim a nosso respeito, esperando que nós venhamos tomar uma atitude e chegar aos pés dele e falar assim: Pai, pequei contra ti, pequei contra a minha família, pequei contra o Senhor. Eu fui contra tudo aquilo que o Senhor me ensinou. Eu fui contra tudo aquilo que eu sabia que era certo. Ah, Pai, me perdoe. Mas não. Davi, com a sua arrogância, com o seu ar sobre: eu sou poderoso. Mas quem é esse que fez isso? Por que fez isso? Para esse vai acontecer isso e aquilo. E foi julgando. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não julgamos o outro por atitudes que nós também cometemos, mas nós nos esquecemos que cometemos. Ou cometemos com tanta facilidade que nem nos tocamos, mas na hora de julgar o outro, nós conseguimos condená-los rapidamente. E ali foi mais um ato desesperado de Davi, aonde ele não deveria ter falado aquilo. Hoje eu escutei uma ministração da Gabriela Lopes, onde ela falou: a nossa voz libera decretos para nossas vidas. Quais são os decretos que você está liberando para sua casa, para sua família? Davi ali naquele momento liberou os decretos que a vida dele ia ter. E a consequência foi justamente aquilo. Ele julgou a si mesmo sem saber. E tudo o que ele disse aconteceu porque o Senhor é fiel. A primeira coisa que Davi perdeu, pelo seu pecado, por consequência do seu pecado, foi aquele filho que estava no ventre. Enquanto aquele filho ainda tinha fôlego de vida, Davi rasgou suas vestes. Davi também poderia ali ter questionado, tentado, igual Saul, sabe? Não, mas igual a Adão: ah, mas foi tu e a mulher, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E aí a mulher fala: mas foi a cobra. Aí Saul fala: mas é isso, é que eu queria isso, é que assim, porque a gente gosta de dar jeitinho, mas não. Davi, quando o profeta falou: pois é, Davi, este homem és tu. Davi, na hora, cai a ficha dele. E ele cai prostrado ao chão, rasga suas vestes e implora o perdão de Deus. Deus perdoa Davi, mas a consequência chega para ele. Da mesma forma que a consequência chega para mim. Da mesma forma que a consequência vai chegar para você. Você está preparado? Ninguém está preparado para isso. Por isso, eu quis passar aqui hoje para deixar esse alerta para mim e para você. Cuidado com os decretos que você tem liberado sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Se tem algo que o Senhor fala fortemente ao meu coração, é isso. Sabe por quê? Porque quem me conhece sabe que eu falo. E depois que eu falo, eu olho e falo: Senhor, me perdoa, eu não devia ter falado isso. Hoje o Senhor me trouxe à memória palavras que eu jamais deveria ter pronunciado. Coisas que eu jamais deveria ter feito. E talvez
isso que eu estou passando esses últimos meses possam ser colheitas de palavras decretadas. Eu não sei, mas pode. E o Senhor me fez orar. Eu orei ao Senhor esta tarde, eu orei ao Senhor. E eu pedi a Ele perdão. Pedi a Ele que anulasse no mundo espiritual toda palavra proferida que não era do Senhor. Toda palavra de maldição que eu lancei contra a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. Todas as palavras que eu liberei de maldição sobre a vida das pessoas próximas a mim. Porque quem sou eu para julgar alguém? Por mais que aquela pessoa tenha me machucado, me ferido, eu jamais devo amaldiçoá-la, porque isso não faz parte do caráter que Cristo colocou em mim. Deus me trouxe à memória coisas que eu jamais deveria ter dito, e eu pedi perdão ao Senhor esta manhã. Faça isso você também. Quais são as palavras que você tem liberado, que você tem decretado sobre a tua casa, sobre a tua família? Não espere as consequências virem. Já começa a pedir para o Senhor anular. Anule essas palavras no reino espiritual, para que elas não alcancem o alvo, para que Satanás não possa usar essas palavras contra ti. Todas as vezes que o Senhor me dá uma ministração, todas as vezes que o Senhor fala comigo, todas as vezes que eu ministro a sua palavra no altar, na casa de alguém, seja lá onde for, primeiro o Senhor trata comigo. Sabe aquela história de espada de dois gumes? Primeiro corta aqui para depois cortar lá. É desta maneira. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, nossa, parece que ela prega com raiva, mas não é raiva, eu tenho raiva de Satanás, sabe por quê? Porque ele brinca conosco. E nós, crentes, ficamos aí, sentados, esperando Satanás nos fazer de capacho. Nós precisamos nos posicionar com autoridade, porque o Senhor liberou uma palavra e um decreto sobre as nossas vidas quando Ele nos criou. Ele disse a Adão, vá lá e governe sobre tudo. Então esta é a palavra que o Senhor liberou para as nossas vidas. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, vá lá e governe sobre tudo. Nós somos governantes da nossa casa, das nossas atitudes. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer aonde caímos e implorar a Deus por misericórdia. Lembrar que Ele está no barco. Ele pode estar dormindo na polpa, mas Ele não saiu do barco. Ele continua lá. E nós estamos gritando desesperado, eu vou morrer, socorro, socorro. Mas aí nós lembramos, Ele está lá na polpa. E ao invés de pedirmos socorro a Deus, nós vamos lá e, Senhor, você não está vendo, não? Você não te importa, não, que eu morra? Ei, querido, Deus é tão bom que Ele olha e fala, mas não tem fé? Será que eu não ensinei nada para vocês? E o Senhor fala isso comigo hoje. Será que eu não te ensinei nada? Não tem fé? Você vai continuar decretando sobre a sua casa aquilo que Satanás tem decretado? O meu filho é uma peste. Não, o seu filho não é uma peste, o seu filho é um profeta. O seu filho é uma bênção. Mas aquele marido foi o Senhor que te deu, ele é uma bênção. Ei, quais são as palavras que você tem decretado, filho? Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ei, quando não puderes orar, louve. Porque tem um louvor que diz, enquanto você adora, é assim que Deus age em nossa vida. Não importa a situação. Não importa o que você esteja passando, não importa se você não enxerga a solução. Não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você creia. Porque há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela florescerá. Não importa onde você caiu. Dobre o seu joelho, peça perdão a Deus, peça socorro. Porque Ele é fiel, Ele é muito fiel.
e Ele vai te livrar. Quando Pedro anda sobre as águas e a ventania vem, e ele, em vez de olhar para o Senhor, ele olha para o vento, ele começa a afundar. O Senhor permite que ele afunde, o Senhor está ali, sabia? Mas ele permite que ele afunde, sabe por quê? Porque ele tinha que pedir. Quando Pedro olha e fala, me ajuda, Senhor, o Senhor pega ele pela mão e o levanta, e ele volta andando de novo sobre as águas até o barco. Ontem o meu apóstolo me fez uma pergunta que está queimando no meu coração, porque eu não soube responder a ele. E eu preciso achar essa resposta, porque a única coisa que o meu apóstolo me perguntou foi, filha, o que é que você quer? Com tudo isso que está acontecendo, com toda essa situação, o que é que você quer? E eu olhei para ele e falei, eu não sei. Aí ele olhou para mim e falou, filha, Jesus, quando estava diante do cego, ele perguntou, o que é que você quer? Ele era cego, né? O que será que ele queria? Eu sei qual é a batalha que eu estou enfrentando. E na hora que ele me perguntou o que é que você quer, eu, em vez de dizer o que é que eu queria, eu não soube. Sabe por quê? Porque é isso que Satanás faz. Satanás nos cega. Satanás tira a nossa voz, porque ele sabe que a nossa voz tem poder. Ele quer nos silenciar diante das dificuldades para que nós não possamos liberar e profetizar sobre as nossas vidas. O que é que você quer? Foi a pergunta que me fizeram. E eu faço a você hoje. O que é que você quer? Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a enfermidade que está te assolando? O que é que você quer? Essa é a pergunta. Que hoje nós possamos ficar com essa reflexão em nossos corações, irmãos. Não importa o nível da batalha. Não importa o nível de guerra. Não importa onde nós caímos. O que nós não podemos é esquecer dele. Porque é tudo por ele. Se você está caído hoje, você tem a oportunidade de chamar ao Senhor e falar, Pai, me ajuda a levantar, e Ele vai te ajudar. Se você está enfrentando uma batalha e não sabe como fazer, você clame ao nome do Senhor, e Ele vai clamar e Ele vai fazer por você. Existem batalhas que é o Senhor quem vai lutar por nós. Existem pedras que é nós que temos que remover, mas o chamar saia para fora é com Ele. Então não desanime. Hoje é segunda-feira. Comece a sua semana com esta palavra no seu coração. Não importa o que Deus... o que Deus está falando para você. É o que você quer. Qual é o decreto que você vai liberar? O Senhor te chama à reflexão nesta tarde. Seja fiel. Se está caído, levante-se. Se está em guerra, desembanhe a sua espada e vá lutar. Mas vá com Deus. Chame Ele para a sua batalha. Não dê desculpas. Não julgue, não se condene. Peça aquele para te salvar, para te ajudar. Não se preocupe. Enquanto você trabalha, o Senhor trabalha em teu favor. E quando você estiver assim, louve, adore. Porque quando você adora, Deus trabalha em teu favor. E hoje, agora, o Senhor me trouxe a memória daquele louvor. É assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Então, para Satanás ouvir,
Se ele pensou que ele ia me desanimar, que ele ia me fazer cair, que ele ia fazer eu ficar chorando pelos cantos, eu decreto a falência dele hoje, na minha e na sua vida. Você é mais que vencedor. Laços e embaraço. Ele tenta te envergonhar, mas ele não vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não estou sozinha nesta guerra e você também não. Você pode crer nisso hoje. Creia nisso. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É esse daí que está na sua guerra, que está na sua vida. É o Deus que mesmo que você seja jogado na fornalha ardente 7 vezes mais, nem o cheiro de fumaça fica no seu corpo. Então creia no que eu estou te dizendo. Porque assim como Deus tem falado comigo, Ele vai falar com você ainda hoje. Toma posse dessa palavra. Toma posse. E vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.